parte geral ainda, dando continuação na parte geral, né, de direito civil. E tentar ver todos os capítulos, né, que esgotar esse tema no Código Civil, de maneira bem tranquila. Bom, né, nós somos a Liga Acadêmica de Direito Civil e esse projeto é o Foca no Direito Civil. Então, tivemos a última aula de parte natural, hoje é bens, temos domicílio, obrigações. A intenção é zerar todos os artigos do Código Civil. Bom, vou começar me apresentando, né? Tem uns que não me conhecem aqui. Eu sou a Cássia Maria, sou do 4º semestre de Direito no Unisal, portanto, sou aluna, igual vocês, né? E também curso 4º semestre de Letras na Univesp, né? Da Virtual Paulista, né? Eu sou membro da comunidade católica Shalom, então se um dia você queira conhecer mais sobre a comunidade, se tenha interesse, se você nunca ouviu falar, também pode me procurar, que uma hora a gente conversa sobre isso. E eu sou presidente da Liga Acadêmica de Direito Civil, né, que é esse evento que nós estamos fazendo agora, organizado por eles. E também sou diretora financeira do Centro Acadêmico da faculdade, né? Eu sou acadêmico Luiz Rebelo. E por hora é isso. A gente pode começar a nossa aula, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no chat, a gente tenta esclarecer. Então, vamos lá. Então, vamos bens por definição. São coisas com interesse econômico e ou jurídico. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que bem é diferente de coisa. Que coisas seria o quê? Coisas seria um gênero, né? E o bem, uma espécie. Então, bem está dentro dessa classificação de coisas, né? Isso é muito abstrato, né? Porque a gente está acostumado a usar coisas de uma maneira muito genérica no nosso dia a dia, mas é um termo jurídico. E é importante diferenciar. Bem é uma coisa e, né, a coisa é outra coisa. Mas nem todo bem é coisa, mas nem toda coisa é bem. Então é importante ter essa definição na cabeça, né? Vou pensar isso no artigo 79 ou 103, que é a parte de bens no Código Civil. Então, se você tiver o Código Civil aí, deixa ele abertinho para nos auxiliar, né? No estudo de hoje. Bom, como eu estava falando, coisas é o gênero, é maior, né? É a amplitude. Os bens é a espécie, né? São aquelas coisas que possuem interesse econômico ou jurídico. Então, se não tem interesse econômico ou jurídico, pode se classificar como coisa, mas não se classifica como bem. Então, você entendeu assim, tudo que não é humano, mas tem interesse econômico, aí você já pensou assim, eu tenho em casa um cachorrinho, um bulldog. E o bulldog, obviamente, não é humano. O meu bulldog é um bem? É um bem. Por que não? Tem interesse econômico, talvez você tenha pago por ele, e você pode vender os filhotes, né? Que tenha dele, tem um interesse econômico, ele pode ser utilizado até para penhor. Então, com certeza, seu cachorrinho aí lindo é um bem. Não, é meu filho. Vamos usar a classificação do direito civil, né? Diante do direito civil, como não é humano, mas é de família, Cássia. Ele é o nosso amorzinho. Mas é um bem. Então, como não é humano, tem interesse econômico, né? Então, nessa classificação que a gente tem do direito civil aí, em relação ao Código Civil, é um bem. Tem vários doutrinadores, né, que divergem em relação a isso, né? Tem, por exemplo, o Caio Mário, que ele acredita que seja o contrário, né? Que bem é o gênero, coisa é a espécie, né? Então seria o contrário desse desenho aí. Mas a gente vai focar, é bom que vocês até conheçam essas divergências, mas a gente foca em relação ao Código Civil. O que o Código Civil diz em relação a isso, né? Então ele coloca coisa como tudo que não é humano, né? A gente tem até a teoria natalícia, né? Que a pessoa nasceu com vida, respirou, né? Então seguindo essa ideia, coisa é o que não é, tudo que não é humano, né? E o bem é uma espécie de coisa que possui interesse econômico e ou jurídico.
Esses bens podem ser incorpóreos, materiais, intangíveis, né? Ou corpóreos. Vou até voltar aqui para mim, deixa eu ver se eu consigo parar a apresentação aqui. E o que seriam isso, né? Corpóreo é aquilo que tem corpo, é o nome, né? Essa mesa, esse computador, né? Que eles são tangíveis. Até voltou aqui. Passou para vocês também o slide, né? Deixa eu só voltar aqui. São aqueles que são materiais, né? Que eles são tangíveis, né? Os corpóreos, então eles têm material tangível, eles têm existência, eu posso tocar. E os incorpóreos, eles são imateriais. O que pode ser? Por exemplo, uma patente, o Windows que a gente está usando, né? O Microsoft Teams, que é esse software que a gente usa, tem valor econômico, não tem? Então é um bem. Mas eu consigo tocar nele? Não. Né? Ele tem um valor, tem uma patente, por exemplo, uma patente farmacológica, um direito autoral, tudo isso também é bem de natureza intangível. Então vamos lá, o Código Civil, né, como eu disse, ele divide em 3 capítulos, né, bem um pouquinho extenso, né, o conteúdo de bens, né, tem capítulo 1, que ele diz dos bens considerados em si, né, se classificam em si mesmo. O capítulo 2, que são os bens reciprocamente considerados, né, os bens em relação uns aos outros. E o capítulo 3, que fala dos bens públicos, né, que a gente fala, né, e tem até mais classificações em relação ao direito administrativo, mas é muito importante a gente já ter essa ideia, né, os bens é uma coisa muito importante da gente estudar, né, porque a gente precisa dele para entender depois obrigações, contratos, né, que vai utilizar os termos que a gente usa em bens, se você não tiver essa definição legal, você pode ter dificuldades, se você tiver, para você entender bem direito de família, né? Também na parte de sucessão, bens de família. Lá nos direitos reais também, questão de posse, propriedade, capião, tudo isso, né? Os bens, eles vão nos acompanhando ao longo da faculdade. Não se esgotam no primeiro semestre, na parte geral. Então, vamos lá. Capítulo 1. Bens considerados em si. Então, se você tiver com o seu Código Civil aí, pode ir lá no artigo 79. Vamos lá. Os bens que se classifiquem imóveis, né, nessa classificação. O que seriam os bens imóveis? É aquilo que você está pensando, né? Sua casa, apartamento. São os bens que não podem ser removidos sem destruição. Eu não posso remover minha casa, né? Sem que ela continue sendo ela mesma. Então, os bens imóveis pode ser por natureza, né? Que é a essência, sei lá, uma árvore, ela nasceu ali sozinha. Então, ela tem a essência dela, está fixada ao solo, né? Então, ela é imóvel por essência, por natureza. Ela pode ser por acessão física ou industrial, né? Industrial, artificial, ao solo, né? Também. Por exemplo, uma plantação que eu coloquei, uma árvore que eu coloquei. Então, ela... Fui lá na arquitetura e urbanismo, né? A arquiteta colocou aquelas árvores, né? Então, aí ela tem essa natureza de acessão física, mas tem essa natureza imóvel. Tem a seção intelectual, que são as pertenças, que depois nós vamos descer mais nesse conceito, né? E por determinação legal, né? Que são, por exemplo, a herança, né? Que é considerado bem imóvel. E considerado bem imóvel, não o espólio em si só. E tem os bens móveis, né? Que são os bens que podem ser transportados sem destruição, né? Se você transportar de um lado para o outro, você não destrói, você não muda a natureza econômica, social, você não tem prejuízo nisso, né? Se eu pego o meu celular aqui, mudo ele daqui para cá, de lá para lá, não tem nenhum problema, ele continua sendo celular e está tranquilo, né?
Então, pode ser, esses são móveis por natureza, por exemplo, são a força própria, que são, por exemplo, os semoventes. Quem são os semoventes? Os animais, né? Então, assim, o gatinho aí da sua casa, o cavalo, ele tem a força própria, ele vai lá, ele anda para um lado e para o outro, né? Na natureza dele, então ele tem uma força própria. Ou pela força alheia, né? O meu carro, que eu vou lá e dirijo, o meu celular, que eu mudo ele daqui. Então é a natureza dele, pela essência, então eu mudo. E também tem aqueles que são por antecipação, né? Por exemplo, imóveis que se transformam em imóveis. Como que se daria isso? Um imóvel que ele é demolido, ele era imóvel, se tornou móvel. Então, é uma forma de ser antecipado. E também há aqueles que ocorrem por determinação legal. Por exemplo, uma herança. Igual eu tinha falado, aquela relação ela é imóvel, mas essa determinação legal eu posso trocar, pode mudar isso, né? Essa classificação, e ela tornar-se imóvel, alterando, né? Sendo alienável, mudando a relação ao penhor e essas coisas todas. Os bens imóveis, eles são dados em garantia por hipoteca. Se eu chego num banco e falo que eu quero financiar um apartamento, e aí o banco vai me pedir uma garantia. A minha garantia, muitas vezes, pode ser o próprio apartamento, né? Esse fenômeno se chama hipoteca. Então, a gente se relaciona isso em relação a bens imóveis. E agora, bens móveis, eu se trata de penhor. Eu penhoro esses bens, por exemplo, joias, e coisas, eu vou penhorar. Então, penhor está relacionado a bens móveis, que pode ser dado em garantia? Posso. Posso dar joias, posso dar meu carro em garantia? Posso. Eles podem ser penhoráveis. Agora, meus imóveis, eles podem ser hipotecados. Essa é a diferença, uma das diferenças entre imóveis e imóveis, né? Agora, a observação, olha, isso aí... fugiu aqui, pronto. Aqui tem um naviozinho, né? Navios e aeronaves. Isso aí é de Código Civil. O Código Civil nos determina que os aeronaves e os navios não são penhoráveis. São móveis, obviamente. Mas não é penhor. Não é penhor. Até coloquei aqui penhor para você ter observação. Não é penhor, porque na sua cabeça já vai o quê? É móvel, vai ser dado de penhor. Mas não. Se eu tenho um navio ou uma aeronave e eu quero dar em garantia, eles são sujeitos à hipoteca. Então, se você estiver anotando aí, coloca essa observação, né? Navio e aeronave não são penhoráveis, eles são hipotecados. Por quê? O Código Civil diz assim, né? Silvio Rodrigues diz dessa forma. Então, existe uma exceção para esses bem móveis, né? De aeronaves e navio. O Código Civil são específico nesse sentido. Então, eles são sujeitos à hipoteca. Vamos lá. Mais as classificações, né? Dos bens móveis e imóveis. Quanto à fungibilidade, né? Fungibilidade em relação a ser a sua substituição, né? O Código Civil diz o que é fungível. E vai dizendo isso em relação às outras classificações, né? Ele vai dizendo o que é fungível, e aí você vai tirando o que é infungível, vai dizendo que é consumível, e você, por natureza, vai tirando o que é inconsumível, né? Ainda bem, né? Imagina se o Código Civil fosse falar mais ainda do que ele já fala, né? Então já teria mais de 2.000 artigos, muito mais que a gente já tem, que são 2.000 artigos. Então deixa assim, é bem tranquilo da gente ter essa classificação, da gente entender, né? Ele dá uma definição, a gente, com tranquilidade, consegue pegar a outra. Ó, fungível quer dizer que ele pode ser substituído por outra coisa da mesma espécie, igual quantidade, igual qualidade. Então, obviamente, uma coisa que é fungível, ela é móvel. Eu não posso ter, por exemplo, um imóvel infungível, um móvel fungível. Ah, mas ele foi feito igualzinho um ao outro. Mas um é o número 10, o outro é o número 11. Então, ali já muda tudo. Já mudou tudo a natureza, né? Até a vista, o endereço, já mudou tudo. Então, obviamente, as coisas fungíveis são o quê? As coisas móveis.
Por exemplo, um bom exemplo para dar de coisa fungível é o dinheiro. Né? Se eu der R$200 numa nota de 200, prestar para você uma nota de 200, você pode me devolver com 2 de 100, com 4 de 50. Continua sendo os R$200, né? Se você me prestar R$200, eu vou olhar de novo. Quando você me devolver, mesmo que você me pague com uma nota de R$200, não vai ser a mesma nota de 200, né? Porque se eu te prestei, você gastou com outras coisas, e aí não é a mesma nota, mas é mesmo R$200? É a mesma espécie? Sim. Mesma quantidade? Sim. A mesma qualidade? Sim. Então, o dinheiro é uma coisa que é fungível. Uma coisa que é infungível é que ele não pode ser substituído. É um bem personalizado, ele é individualizado. Isso aí pode se usar para coisas móveis ou imóveis. Por exemplo, meu celular, ele é infungível. Se eu te emprestar o meu celular, você tem que me devolver o meu celular, né? Se eu fizer um comodato com você, me devolve outro. Ah, mas eu vou na loja, compro outro modelo, um modelo igual e te dou. Não, mas não vai ser o meu. Eu quero as minhas fotos, quero as minhas mensagens, eu quero meu risquinho aqui na tela. É o meu celular. Então, ele tem personalização, ele é individualizado. Então, ele não pode ser substituído. Então, ele é chamado de infundível. Aí tem mais uma classificação que a gente já vai ver. Quanto à consuntibilidade. Parece difícil, mas não é não. Bem tranquilo isso. O que é uma coisa consumível? É que o uso normal dela gera destruição. Por exemplo, eu vou lá e eu abasteço meu carro enche o tanque aí de gasolina para mim. Vou gastar bastante dinheiro, porque ultimamente o preço do combustível, né? Então, vou lá no posto de gasolina e falo assim, abastece para mim, pode completar, né? Igual a gente fala, pode completar para mim. E daqui a pouco eu saio do carro, vou dirigir, vou pegar duas pessoas, daqui a pouco destruiu, né? A gasolina era um bem? Por quê? Tem um valor econômico em si? Tem. Mas o fato de eu usar a gasolina normalmente já leva à destruição dela, não é? Então, a destruição dela se dá pelo uso normal, que é usar e abastecer um carro. Então, só o fato de eu usar a gasolina para sua finalidade, né, que é ser fonte de combustível, ela já leva a sua própria destruição. Então, se eu encher o tanque, se eu usar ele da maneira correta, no final não vai ter a gasolina lá. Então, o uso normal dele leva à destruição. Então, obviamente, também só vão ser bens móveis, né? Não vou ter um imóvel que é consumível, né? Que o seu uso normal gera a sua destruição. Não. Você vai ter seu desgaste, vai ter sua depreciação, mas o uso normal de uma casa não leva à destruição de uma casa, né? Então, é essa a ideia, né? E a destruição pode se dar de maneira fática, né? Que é normal. Tenho aqui meu café, então se eu tomei meu café, destruição fática. A função dele é ser o cafezinho, se eu tomei, destruiu. Então, é a sua destruição fática. Pode ser uma destruição jurídica, que se dá pela uma determinação judicial. Por exemplo, mandei alienar o bem, e a forma que eu alieno ele se torna consumível, e aí ele foi destruído em relação ao meu patrimônio. Então, ele foi consumível. Então, tem a destruição fática e a destruição jurídica. Inconsumível é aquilo que o uso normal não gera destruição. Né? O próprio exemplo, né, do meu celular. Se eu usar ele para mandar mensagem no WhatsApp, né, para eu acessar o Teams para assistir o Foca no Direito Civil, para usar o YouTube, para ligar, né, o uso normal dele não gera destruição. Então, ele é um ser inconsumível, né? Os inconsumíveis podem ser móveis ou imóveis. Aí você tem que analisar caso a caso, né? Vai pensando, utilizei tal coisa e uso normal dela, né? Não uso para aquela qual ela tem a finalidade. Não gerou destruição, então é uma coisa inconsumível. O uso normal dela gerou destruição, consumível. Vamos lá para mais uma classificação. Quanto à divisibilidade, né, os artigos 87 e 88 lá no seu Código Civil, para quem está acompanhando. Divisível é aquilo que é fracionado sem alteração da substância, diminuição considerável do valor, prejuízo do uso do fim.
é legal porque quem está acompanhando com o Código Civil é bem legal porque ele define para a gente, né? Então não tem muita dificuldade nesses termos. Uma coisa que é divisível sem alterar minha substância, por exemplo. Também o dinheiro já é um exemplo. Se eu tiver R$200 e eu dividir em 4 vezes, né? 50, 50, 50, 50. Eu não alterei a substância, continua sendo dinheiro. A diminuição considerável do valor. Eu dividi em vários lugares, mas continua sendo R$200. E não tem prejuízo do uso do fim. Se eu trocar os 200, 2 de 200, 2 de 100, quer dizer, desculpa. 2 de 100 ou 4 de 50, continua tendo a finalidade de usar o dinheiro. Não tive prejuízo nisso. Não diminuiu o valor e não alterei a substância. Então, eu consigo dividir, né? Sem alterar a substância, sem diminuir o valor e sem ter prejuízo. Então, é um bem divisível. Agora, eu penso num cavalo. Igual eu estava falando, o cavalo é um bem. Né? Bem. Se eu partir o cavalo no meio, ele vai continuar sendo um cavalo? Vai ter prejuízo no uso? Vai. Vai ter diminuição considerável do valor? Vai, porque já não vai ser um cavalo mais. Né? Metade do cavalo não é um cavalo. E alterou a substância? Sim, com certeza, né? Você perder a vida, vai perder a finalidade todo dia do cavalo que tem. Então, obviamente, um cavalo é indivisível. Né? O seu cachorro aí que está olhando para ele, o gato, é indivisível. A não ser que eu vou, você vai ver o gado, vou cortar e vou vender as carnes. Aí já é outra natureza, né? Mas com o gado por si só, lá no pasto, ele é indivisível. E tem a indivisibilidade natural, que é o que eu estou dizendo agora, né? Eu não posso pegar, por exemplo, um cavalo e cortar no meio, né? Tem indivisibilidade legal, por exemplo, quando o Estado não permite a divisibilidade. É o caso da herança, né? Até eu concluir aí o inventário, eu não posso dividir. Tem que ficar do jeito que está. E tem a indivisibilidade convencional. O que é isso? Como se daria isso? Por exemplo, eu crio um condomínio. Cada um tem sua parte de terra. Eu determino nas regras desse condomínio que eu não posso subdividir, por exemplo, em lotes. Nós fizemos um contrato que vai dividir esta área em 4 lotes e eu só quero 4 condôminos. Então, o condômino 3 não pode subdividir suas terras. Isso está convencional. A gente já entrou numa convenção, a gente acordou dessa forma, né? Então, está indivisível. Nosso contrato está indivisível. Então, essas formas de indivisibilidade, né? A natural, a legal e a convencional, que eu posso convencionar. Mais uma classificação. Peraí. Quanto à individualidade, né? Então, 89 a 91, que são os singulares, né, de per si, e os coletivos. Singular é um bem em relação a ele mesmo, né? Esse Código Civil aqui, ele é singular. É o Código Civil. Por si só, ele é o Código Civil. Mas o Código Civil em relação aos meus livros todos, ele dentro dos meus livros todos, ele pertence a um coletivo. Então, meus livros todos, a minha biblioteca, né? Bastante livros, inclusive, é um coletivo, é universal. Então, quando sua universidade, ele é singular, mas ele também é um bem coletivo, a minha biblioteca. Né? Isso aí de fato, por exemplo, o gado em relação ao gado, só ele, tranquilo, singular. O gado em relação ao rebanho é um bem coletivo. Eu tenho um rebanho, eu tenho uma biblioteca. Mesma coisa se dá, né, os coletivos em relação ao direito, na herança. Conjunto, coletivo, em relação ao conjunto dos bens, a herança. Então, vamos lá. Bem, no capítulo 2, né? Da continuidade aqui. Os bens reciprocamente considerados. Deixa eu ver se estão me ouvindo bem. Tudo ok? Vamos lá. Continuar.
Capítulo 2 nos dá, né, dos bens reciprocamente considerados, né? A relação dos bens entre si. E aí ele classifica os bens entre principais e acessórios. Os principais, que eles são independentes, né? Eles são autônomos de maneira concreta ou de maneira abstrata. E os acessórios são aqueles que são aqueles dependentes. Ele depende do outro para sua existência. Por exemplo, quando eu fui lá na loja, comprei uma capinha para o meu celular, a capinha estava lá sozinha, né? Ela em relação a outras capinhas lá, mas eu comprei ela tranquilamente sozinha. Fui lá e comprei só a capinha. Eu posso fazer isso? Posso. A capinha, por si só, ela é o quê? É um bem principal, né? Ela é independente, ela é autônoma. Fui lá e comprei a capinha. Mas a capinha em relação ao meu celular, ela é um bem acessório. Ela tem uma finalidade. Ela é uma capinha desse celular. Ela depende do outro para existir. Então, precisa de um celular para existir uma capinha desse celular. Então, em relação a ela só, ela é principal. Em relação ao celular, ela é um bem acessório. Então, a gente precisa analisar caso a caso, né? Então, ela pode ser, ora, um bem principal, ora, um bem acessório. Então, cada coisa a gente fala, esse é bem principal, bem acessório. Caso a caso, a gente precisa ver. Uma TV. Uma TV é um bem, vou lá na loja e compro como bem principal. Coloquei ela na minha sala, fixei ela na parede, em relação ao tapete, em relação a toda a sala, pode se tornar acessório. Então, é caso a caso a gente vai analisando. Então, lá, estou continuando com relação aos acessórios, né? Aqueles que dependem dos outros. Os frutos. Frutos, você pode pensar no fruto, realmente. A maçã em relação à árvore. Mas não só frutos, assim, de natureza, que vem da natureza mesmo. Mas fruto, tudo aquilo que fugiu aqui a palavra. Aquilo que tem renovação periódica, né? O fruto, ele tem uma renovação periódica. Então, por exemplo, eu tenho uma indústria e eu vou produzindo, né? Tudo que eu produzo, vou produzindo, aquilo é fruto. Eu tenho uma casa e eu alugo, vou gerando aluguel dela, os aluguéis são frutos. Diferente dos produtos que não se renovam, eles não têm renovação periódica. O que seria, por exemplo, um produto? Eu tenho uma mina e essa mina, eu vou tirando o ouro, uma hora acaba. Então, ela não tem renovação periódica. É um produto dela. E tem em relação às benfeitorias. O que são benfeitorias? Benfeitorias são as coisas que o homem faz, né? Produtos do trabalho do homem, para melhorar um espaço, um bem, né? Na sua utilização, né? Então, vários tipos de benfeitorias, né? Que são as úteis, são as necessárias, são as voluntárias, que nós não vamos aprofundar tanto nesse assunto, mas é necessário entender o que são bens acessórios, né? É que depende do outro. Para você ter um fruto, você precisa de uma árvore. Para você ter um fruto industrial, você precisa de uma fábrica, né? Para você ter um aluguel, você precisa de um imóvel. Então, é acessório em relação a tudo isso. Para eu ter um ouro, eu preciso de uma mina, né? Que meu bem é o quê? O bem principal, a mina e os produtos, o ouro que eu tiro dela. Para eu fazer benfeitoria, eu preciso de um local para fazê-la. Então, vocês conseguem entender toda essa ideia de acessório em relação a isso? E tem as pertenças. São coisas que são principais, mas elas podem estar em relação a acessórios a um outro bem maior. Por exemplo, eu tenho um trator numa fazenda. O trator principal ou acessório? Pode ser tanto principal quanto acessório. Depende o quê? Da relação entre eles. Se eu vou vender o meu trator, desculpa, se eu vou vender a minha fazenda, necessariamente o trator vai?
Não, a não ser que eu for acordar isso no contrato, né? Então, se eu não acordar isso, aquela trator em relação à fazenda é o quê? Pertença. O trator pertence à fazenda, mas em relação a si só, o trator por si só é um bem principal. Em relação à fazenda, é um bem acessório, no sentido de ser pertença. Isso aí eu estava falando, né? Que são as partes integrantes, né? Os frutos que têm a renovação periódica, os produtos que não possuem renovação periódica, isso aí fica na sua cabeça, né? Porque a gente coloca fruto só pensa mesmo nas coisas naturais, mas não. Os produtos que são produzidos na fábrica, que vão renovando, fazendo mais, eles têm renovação periódica. Então também é fruto. Fruto pode ser natural ou industrial. E tem os produtos que não possuem a renovação periódica. Também as benfeitorias, são partes integrantes do principal. Tem as partes não integrantes, que são o quê? As pertenças, elas estão ali para servir o principal, mas não integra ele. O trator integra a fazenda? Não. Mas ele está ali a serviço da fazenda. Então, é essa a ideia, né? E tem um princípio que a gente rege, né, como Código Civil, que é o princípio da gravitação jurídica, que o acessório segue o principal. Então, se você observar o que é o principal acessório, você vai analisando. Olhei o principal, eu consegui ver a relação dele com o principal para ver se é acessório, se é pertença, qual tipo de acessório é, né? Se é pertença, se é benfeitoria, se é fruto, se é produto. Eu vou dar uma pausa agora de 5 minutinhos para a gente tomar uma água e a gente já volta, beleza?
Então, podemos retornar. A gente vai dar continuidade. Agora a gente vai no capítulo 3, que são os bens públicos. Eu até vou dar uma lidinha aqui no Código Civil, para que não tenha muitas dúvidas, né? Esse aqui no artigo 99, 98, então 103, né? Na verdade, 98 e 99 é o que mais explicam, né? E eles são quase autoexplicativos, né? Então, eu não gosto muito de deixar só o código pelo código, mas aqui a letra da lei é bem tranquila. Então, vou dar uma lida aqui no Código Civil, no artigo 99. Ó, são bens públicos. Inciso 1. De uso comum do povo, tais como os rios, mares, estradas, ruas e praças. Os de uso especiais, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial, municipal, inclusive de suas autarquias. Inciso 3. Os dominicais que constituem patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Aí tem o parágrafo 1. Não dispondo a lei, em contrário, consideram-se dominicais os pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, a que se tenha dado estrutura de direito privado. Aí agora já complicou, né? Parágrafo 1. Vamos lá nos bens públicos. São aqueles que não são particulares, né? O que são os bens públicos? São todos aqueles que não são os particulares. O que são os bens particulares? São todos aqueles que não são públicos, né? Os bens públicos são aqueles que pertencem à pessoa jurídica de direito público, né? A União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, as autarquias, etc. Né? E dessa ideia de bens públicos, a gente vai ter as ideias dos bens particulares, que são quem? Quem são bens particulares? O que é meu, que é seu, aquilo que não é do Estado, né? São aqueles que não são públicos. São os afetados em relação, né, à consagração, né, o que a gente disse, a relação dele com o povo. O uso comum, são aqueles de uso comum do povo, como está no inciso 1, né? O que são? Os mares, os rios, as estradas, as ruas, as praças. E o de uso especial, né? Por exemplo, eu tenho um hospital público, ele tem a sua finalidade, o prédio tem a sua finalidade, que é ser o quê? Um hospital. E os dominicais, ou dominiais, né, que chamam, que ele não tem uma destinação. Ele pode ser utilizado como direito real, por exemplo. Não tem uma destinação de ser um prédio para aquela coisa, mas ele pode ter, naquele momento, tal destinação. Acontece um monte disso com prédios de embaixadas, né? Se você vê, às vezes elas servem para secretarias, às vezes elas servem para domicílio de diplomatas, né, de embaixadores, né, que são serviços, estão a serviço do Estado, né, igual eu estava falando assim, de direito real. Às vezes é um direito real de uso, né, para quem já estudou os direitos reais, para quem não estudou ainda, é bom que já vai antecipando a matéria, né? Então, um diplomata tem aquela casa que ele vai morar. Ele tem direito real de uso em relação àquela casa. E daqui a pouco ele pode sair e o Estado utilizar aquilo para ser uma secretaria, para ser sede de uma embaixada? Pode, tranquilamente. Né? E isso aí é interessante falar, né? Porque o uso especial, por exemplo, se eu vou na escola, tem uma criancinha, e eu matriculo ela na escola para estudar na escola. E a escola é pública. Então, para ela ir assistir a aula, eu não posso pagar por isso. Ela é pública, tem natureza pública. Então, ela não é alienável em relação ao seu uso comum. Qual que é o objetivo daquela escola? A finalidade é ensinar os alunos. Então, eu posso cobrar por isso? Não. Mas, por exemplo, eu quero realizar a festa de aniversário da minha criancinha naquela escola. Ah, que horário vai ser? Ah, vai ser no domingo, 3 horas da tarde. Então, a finalidade daquela escola não é a festa de aniversário. Então, eu vou precisar de autorização para usá-la? Vou.
quê? Não na sua finalidade inicial, na sua finalidade comum. Eu vou precisar cobrar, pagar por esse serviço? Talvez sim, depende. Vai necessitar de autorização, né, de um órgão competente. Pode ser desde a diretora até um secretário, né, pode depender dos órgãos da organização do município, de como se organiza isso, mas pode variar, né? Mas eu tô falando que necessita da autorização. Para eu ir assistir a aula, eu vou pagar por isso? Não. Né? Um hospital público, eu vou ser atendido numa emergência, num pronto-socorro, eu vou pagar por aquilo? Não. Ah, mas eu quero casar na Santa Casa, que está cedida ao município. Eu posso ser autorizado ou não? Eu posso que o município autorize e me faça pagar por aquilo. Igual eu vou à praia para ir à praia, normalmente. Vou lá, botar minha canga, sei lá, pegar, tomar um banho. Ok. Eu vou querer casar na praia. Eu posso ser autorizado para isso? Preciso de autorização para isso? Posso, porque a finalidade não é só, vamos dizer, a finalidade principal, natural, não é essa. Posso ter necessidade de autorização? Posso pagar por aquilo? Talvez sim, né? Tem gente que fala, mas não é bem público. Sim, é um bem público. Então, por que eu vou pagar? Porque ele está fora da sua destinação inicial. Se ele está sem a sua destinação, o Estado pode me autorizar ou não, fazer cobrar por aquilo ou não. Aí vamos lá em relação às características desses bens, né? Então, eles são inalienáveis, impenhoráveis, imprescritíveis e não oneráveis. Aqui começa o depende, né? Em relação a isso é regra, mas tem algumas exceções que a gente vai até pontuar aqui. Como eu tô falando em relação à alienação, né? Realmente, eu não vou vender os bens públicos. Não posso vendê-los. Impenhoráveis, eu não sou, por exemplo, prefeito de uma cidade, eu vou utilizar o prédio da prefeitura como... O prédio não, né? O carro da prefeitura com o prédio. O prédio é imóvel, aí foi pegadinha, hein? Vou utilizar, por exemplo, o carro da prefeitura, o carro que é de mandato, vamos dizer. Ele está ali a serviço da prefeitura, a serviço do prefeito. Eu vou usar ele como penhor para eu comprar uma casa particular minha. Eu posso fazer isso? Não, é um bem público, é do município. Então, eu não posso usar ele de penhor. Eles são imprescritíveis em relação ao uso capião. Se eu pegar um bem público e eu estiver lá morando, eu invadir esse bem público, mas está abandonado. Ah, mas esse prédio aqui está abandonado. Ah, mas ele é do Estado. Ah, mas eu moro aqui há 25 anos, é uso capião. Não posso utilizar uso capião. É prescritível, ele continua sendo do Estado. Mas passou-se 30 anos. Ele continuou sendo do Estado. Está falando em relação a eles serem não oneráveis, né? Oneráveis é justo nesse sentido mesmo, né? Eu não posso, por exemplo, alugar um bem público por si só. Eu não posso penhorar, não posso hipotecá-lo. Ah, eu tenho um bem público lá, eu vou alugar. Tem regras para isso. A legislação não permite, em alguns casos, como foi o caso dos dominiais, né, dos dominicais que a gente estava dizendo. Mas qualquer bem público eu posso, a meu bel prazer, alugar, penhorar, né, hipotecar? Não, a lei me restringe em relação a isso. Então, é importante, né, gravar essas questões. Inalienáveis, impenhoráveis, imprescritíveis, né? Então, não prescreve. Então, posso ficar lá, sei lá, 30 anos invadindo um bem público, continuar sendo do Estado. E não oneráveis, em relação a penhor, em relação a hipoteca, de crédito, essas coisas, para quem ainda não viu direitos reais, né? Próximas matérias vocês vai ficar mais claro em relação a isso. Beleza? Então, acho que foi até mais rápido do que eu achei que seria, né? Achei que ia ser mais demoradinha essa aula, mas... Deixa eu preparar a apresentação aqui. Mas até que foi rapidinho. Eu vou deixar ali no chat também o nosso e-mail, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar por e-mail ou pelo nosso direct no Instagram. Podem conversar com a gente. Nós somos a Liga de Direito Civil. Inclusive, o processo seletivo
vai findar as inscrições hoje. Se você não se inscreveu e tem interesse em participar dessa Liga de Direito Civil, né, aprofundar seus estudos em Direito Civil, conhecer advogados da área, conhecer as carreiras no Direito Civil, ter matérias que às vezes você não tem na faculdade, né, vamos dizer assim, que é o nosso dia a dia, nosso cotidiano, se tem vontade de escrever temas de Direito Civil, ler mais sobre... Então, você pode, né, vir participar da Liga, participar do processo seletivo e vir se juntar a esse time. Beleza? Eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigada, né, por estarem aqui no dia de hoje, né, para estudar civil com a gente. Foi um prazer estar com vocês. Espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas e até a próxima. Cássia, você consegue disponibilizar para a gente os slides de hoje?